Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Claro, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Minhas amigas e meus amigos, estou aqui para trazer para vocês um momento sensacional durante ainda lá a votação da PEC da bandidagem. O senador Flávio Bolsonaro tentou constranger, principalmente o senador Alessandro Vieira, que era o relator que enterrou a tal da PEC na CCJ. Falou o que quis e teve que ouvir o que não queria. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar esse blog aí, vamos botar o Flávio Rachadinha para falar e a gente volta comentando. Vamos nessa? Fala, Flávio, diz o que você pensa aí da PEC da bandidagem. Jamais estarei sendo... Passa a palavra ao senador Flávio Bolsonaro. Boa tarde. Se tudo tivesse normal no Brasil, essa PEC jamais estaria sendo votada aqui agora. E a maior prova de que nós não vivemos mais numa democracia plena, aqui salta aos olhos de quem quiser, basta deixar a hipocrisia de lado. Hoje, a realidade é que você tem a esquerda autorizada a mentir, perseguir com discurso de ódio, com facadas, com tiros, e a direita censurada de falar, de espernear e de defender os seus próprios direitos ou de denunciar abusos de autoridade. Não é à toa que nós estamos discutindo essa PEC aqui hoje, presidente. E a maior prova de que a hipocrisia está reinando nesse debate é ver o PT dizendo que é contra a corrupção. O chefe deles era o presidente do governo mais corrupto da história desse país. O que se está discutindo aqui é... O governo mais corrupto da história desse país é o do seu pai, do qual você fez parte. Por que você não fala das rachadinhas? Até hoje o judiciário salvou você. Mas quem sabe uma hora você não tem que responder, né? Deixa de ser cretino, rapaz. Quem tem miliciano, quem empregava mulher miliciano e miliciano, era você, seu cretino. Blindagem sim, mas blindagem de uma categoria de pessoas acima da lei. Porque Alexandre de Moraes cometeu vários crimes de responsabilidade, expressos da Lei 1079. Mas há uma blindagem aqui nesse Senado para que nada aconteça, presidente. E como nós só vemos parlamentares, por suas opiniões, palavras e votos, sendo perseguidos, é que chegou-se ao ponto de se buscar um remédio constitucional para, no mínimo, essa casa poder voltar a andar de cabeça erguida, poder falar o que pensa, para parar um parlamentar de subir na tribuna e ter medo do que fala, porque pode virar investigado imediatamente. E só está funcionando para atacar um lado. Mas enquanto está sendo útil para perseguir a direita, está tudo bem. Mas o mundo dá a volta rápido. Isso aqui não é ameaça, isso é história. Isso é história. E isso vai acontecer em algum momento. Como foram citadas aqui várias frases, eu quero encerrar aqui também com vários poemas, né, vários ditados populares. Eu gosto sempre de citar a Bíblia, eu gosto de pegar alguns versículos e contextualizar para o que está acontecendo aqui hoje. Não sem antes dizer que hoje a gente parece que está aqui criando no Senado Federal a bancada da Síndrome de Estocolmo. Aqueles que parecem que se apaixonam pelos seus algozes, né? Ontem era algoz, hoje é parça. E o que é que diz aqui o Provérbios 26, senador Magno Malta, Vossa Excelência que é pastor? Vê se se enquadra nesse contexto. Provérbios 26, versículos 27 e 28. Quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Quem odeia, fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Então, o que nós estamos fazendo aqui, presidente, é evitar ainda mais desgraça, porque esse país não pode mais continuar pagando um custo tão alto para garantir a impunidade de Alexandre de Moraes. Vocês lembram, lembrando ao Flávio, as frases do Bolsonaro, a papuda lhe espera. Pois é, Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro está colhendo o que plantou, seu cretino. Vamos lá. Agradeço ao senador Flávio Bolsonaro. Pela ordem, passa a palavra ao senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. Apenas para agradecer a manifestação do senador Flávio Bolsonaro, que me permite fazer essa reflexão histórica. No ano 2019,
em fevereiro, logo que entramos aqui, eu comecei a trabalhar e trabalhamos fortemente, juntamente com 32 senadores, colocamos de pé um pedido de CPI para apurar a conduta individual de determinados ministros das Cortes Superiores Brasileiras. Ficou chamada de CPI da toga. E logo mais adiante, no mês de abril de 2019, eu apresentei um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, por conta da instauração, na minha visão ilegal, do inquérito das fake news, milícias digitais, e esse nome foi se desdobrando ao longo dos anos. Esses dois atos, essas duas ações não foram à frente. E a principal voz nessa casa contrária a esse procedimento era do senador Flávio Bolsonaro. Os atos estão aí, está tudo documentado, né? Graças a Deus, a história é uma grande professora e ela documenta as coisas. À época, tivemos falas do senador Flávio Bolsonaro, do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na tribuna, o nosso saudoso senador Major Olímpio, a ex-senadora Selma, a senadora Soraya, que ainda está aqui conosco na casa, referiram o fato de terem sido convocados pelo presidente à época, presidente Bolsonaro, para reverter seus votos no tocante à CPI. Então, ao falar sobre hipocrisia, é preciso que cada um de nós coloque a mão na sua própria consciência. E ninguém é isento de erro. Como o senhor disse muito bem o dito popular baiano, e os ditos populares nos socorrem bem às vezes. Só não muda de ideia quem não as tem. Então é natural que você tenha uma mudança de opinião. Não é natural tentar se aplicar uma narrativa quando ela não corresponde aos fatos, repito, documentados. Tudo que eu falo aqui está plenamente documentado. E um segundo ponto que eu acho que merece uma profunda reflexão. Esta casa tem um papel fundamental, o Senado da República tem um papel fundamental para o equilíbrio entre os poderes. Mas eu fico escutando parlamentares falando de abusos do Supremo, e eu vou aos autos buscar o que concretamente fizeram contra algum abuso e não encontro nada. Como é que eu posso dizer que o artigo 53 não funciona se o partido não pede a suspensão dos processos? Porque, de fato, aqui ou lá você tem processos instaurados que me parecem indevidos. E a Constituição já assegura. E por que isso não acontece, senhor presidente? De novo, usando da linguagem popular para ser mais claro para quem nos escuta. Quem tem rabo preso não aguenta essa discussão. Quem tem medo de investigação não aguenta fazer um enfrentamento correto com o judiciário. Prefere as narrativas. Narrativa qualquer um faz. Qualquer um faz. Falar, até papagaio fala. Fazer, faz quem tem coragem e capacidade. Então, esse acho que é o ponto só de registro. Se entender os momentos, se ter a consciência e coragem de abrir mão de uma conveniência de oportunidade e pensar no nosso país. E, de fato, concordo com várias falas, o nosso país precisa revisar a sua relação entre os poderes. Falo sobre isso desde o início do mandato. Agora, só por conveniência fica difícil. A gente tem que trabalhar com convicção e qualidade, senhor presidente. Simplesmente sensacional. Sensacional. Demoliu o Flávio Rachadinha e fez muito bem o senador Alessandro Vieira. Você concorda? Deixa seu comentário aí, não esquece de meter o dedo no like não e passar adiante. Bom demais ver o Flávio Bolsonaro tomando essa lapada histórica. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live. Valeu, gente. Tchau.